o que é o fluxo de caixa em si? O fluxo de caixa ele é o controle das entradas de dinheiro e as saídas de dinheiro. Ou seja, tudo que entra, tudo que sai, ele é o fluxo do seu caixa. Então é um fluxo de dinheiro, ok? Que vai resultar num saldo disponível de seu caixa. Então as entradas menos as saídas vai ser o seu saldo final, tá? Normalmente todo fluxo de caixa ele inicia com um saldo, depois tem a movimentação daquele dia, das entradas e das saídas, e depois tem o saldo final daquele dia. Isso também você se estende para a semana, se estende para o mês, se estende para o trimestre, se estende para o semestre e para o ano. Dessa forma você consegue ter todo um histórico anual do seu negócio, beleza? E aqui tem uma frase muito legal do Peter Graeber, que ele fala o seguinte: sem o devido conhecimento dos custos e das variáveis que influenciam o fluxo de caixa, existe o perigo de quebrar uma empresa que poderia ser próspera. O empreendedor ele precisa ser arrojado, mas não pode dar passos maiores do que as pernas. Então é importante ter esse equilíbrio. E é importante que você entenda o seguinte: as receitas de uma empresa são suas entradas de caixa. Ou seja, é o dinheiro que você recebe por um produto ou serviço vendido, tá? E as despesas ou custos são as suas saídas de caixa, ou seja, o dinheiro que você gasta para produzir seu produto ou serviço e se manter. E aí a gente pode até ramificar entre custo fixo e custo variável, tá? E como é a cara de um demonstrativo de fluxo de caixa, né, que é o famoso DFC, demonstrativo de fluxo de caixa? O relatório de fluxo de caixa do mês e do ano. O que deve conter nessa demonstração, né? Basicamente, as entradas são as vendas à vista, recolhimento de contas a receber, o patrimônio recebido. Esse patrimônio, quando eu falo, por exemplo, é a sua sala. Eu comprei um escritório, eu comprei uma sala, entendeu? Eu comprei um carro e eu movimento com esse carro. Então, são patrimônios que o teu negócio tem, né? E outras entradas, por exemplo, se você trabalha com direitos autorais, com empréstimos e etc, né? E as saídas são compra de estoque, despesas operacionais, ou seja, as despesas que são inerentes à sua operação. Então, eu gosto muito de citar aqui o exemplo da venda de bolos, porque a venda de bolo fica bem prático para a gente entender, né? As despesas operacionais, basicamente, elas são inerentes à sua operação. Então, se eu vendo bolo, se eu sou uma doceria, quais são as despesas inerentes à minha operação? É a compra de farinha de trigo, é a compra do leite condensado, é a compra do chocolate, né? Então, tudo isso são despesas operacionais. É a minha hora, que eu também tenho a minha hora, né, de trabalho. São os pagamentos de juros e de empréstimos, são os pagamentos de impostos, são as retiradas dos sócios, ou seja, o seu salário, tá? Você que tem empresa, a gente já vem falando nos últimos dias, a gente vai falar hoje também sobre não misturar finanças empresariais com finanças pessoais. Isso é de extrema importância. E para isso é que existe um prolabore, que é o salário do dono do negócio ou dos sócios. Tá? E essas retiradas, elas também entram dentro do fluxo de caixa, tá? E no final, a gente vai ter que o fluxo de caixa mensal são as entradas menos a saída, saldo inicial de caixa e saldo final de caixa, beleza? Veja, isso aqui é de extrema importância. Isso aqui agora vai ser para o YouTube e para o Instagram, tá? Quem está me vendo e me ouvindo, as empresas elas podem ter um fluxo de caixa negativo no começo. E é normal, tá? As empresas de baixo investimento, que dependem mais das operações diárias, normalmente elas atingem um ponto de equilíbrio mais cedo. O que é o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é onde se encontra o início da sua empresa, ela inicia com despesas, né? Na crescente, e as receitas estão aqui, né? A partir do momento que essas despesas que estão subindo e a sua receita começa a subir, ou seja, você começa a vender e elas se encontram, é chamado ponto de equilíbrio, né? E as pessoas gostam de americanizar os nomes, dar nomes em inglês, e o nome em inglês disso é o break-even da empresa, né? Então é o ponto de equilíbrio quando há um encontro de despesas e de receitas, é chamado zero, né? Você não deve nem tem lucro, nem tem prejuízo. Basicamente seria isso, tá? O ponto de equilíbrio é o momento em que a empresa começa a gerar o fluxo de caixa positivo, tá? Então é ponto zero, beleza? E o que é preciso para a gente montar e entender esse fluxo de caixa? A gente precisa avaliar as necessidades de recursos, ou seja, a necessidade de capital, de dinheiro. A gente precisa monitorar esse caixa continuamente, tá? Eu indico que esse monitoramento ele deva ser diário, tá? Semanal, se você tem um sócio, fazer uma reunião semanal ou quinzenal para a gestão desses números, a também ter a certeza se esses números estão fiéis à realidade e também a tomada de decisões em conjunto com o seu sócio, né? E também a busca de potenciais fontes de recursos. Essas fontes de recursos, como eu disse há pouco, elas podem ser empréstimos, fornecedores, clientes,
e eu gosto muito de focar na questão cliente, né? O que é que a gente pode gerar de fonte de recursos para os nossos clientes? O que é que a gente pode vender mais? A gente pode aumentar o número de clientes? A gente pode aumentar o nosso ticket médio. Ticket médio é o valor médio da nossa transação, basicamente. O que é que a gente pode fazer? A gente pode criar novos produtos. O que é que a gente pode fazer para ter novas fontes de recursos? Para ter mais dinheiro entrando dentro do caixa, né? Não basta somente monitorar o saldo do banco da sua empresa para controlar o fluxo de caixa, né? Você tem que saber que pagamentos e recebimentos estão por vir e ter sempre certeza que terá dinheiro no caixa para pagar, que é exatamente o que eu estava falando sobre essa questão do ciclo do caixa, né? Que daqui a pouco a gente vai entrar, mas basicamente é isso. A gente precisa ter e fazer uma conciliação bancária. E o que é uma conciliação bancária? Nada mais, nada menos é você de posse do seu extrato bancário da sua empresa, tá? Nunca pessoal, do seu extrato bancário e das informações que você coloca dentro do seu sistema, seja ele um sistema de gestão financeira ou uma planilha, e você vai analisar e verificar se eles estão iguais, eles têm que ser iguais. Para isso, os números que são inseridos no seu sistema, eles precisam ser fiéis à realidade, porque a realidade aqui no saldo bancário, se também você sempre utilizar a sua conta PJ, eles têm que ser iguais. E é assim que você controla o seu negócio. Então, se eu pudesse dar a primeira dica é essa, conciliação bancária. Movimentação bancária, extrato bancário, mais a sua ferramenta de controle, beleza? Então, se você começa por isso aqui, com esses dois itens, você já vai começar bem, ok? Opa, e essa frase aqui eu gosto muito dela, tá? E fica também para os dois, Instagram e o pessoal aqui do YouTube. Os negócios, eles podem operar sem lucro por um tempo, mas nunca sem caixa. Mas, Leonardo, como é que pode eu não ter lucro e ter caixa e a empresa consegue sobreviver? Sim, consegue. Por quê? Porque o caixa é o nosso capital de giro, né? O dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Então é o que gira a empresa, né? O lucro, ele vai ser o resultado. Então, para ter o resultado, eu preciso que o meu giro esteja positivo, sempre. E é isso que vai dar o meu resultado lá na frente, beleza? Então, eu tendo esse giro, eu tendo como comprar e vender, a minha empresa ela vai caminhar, né? Se eu sempre tiver o dinheiro para pagar minhas contas. Agora, se por outro lado eu não tiver lucro e tiver caixa, a minha empresa ela pode continuar. Entendeu? Inclusive, eu aconselho as empresas que estão começando a focar muito no seu caixa e em seguida, com o amadurecimento do seu negócio, você virar um pouco o lado também 50-50 para o seu lucro, ok? Bom, despesas que são saídas de caixa. Pagamento de salário, aluguel, e aqui pagamento de salário vai entrar tanto para se você tem funcionário ou se é você que é o sócio, beleza? Aluguel, entre outras, diminuem o lucro e representam a saída de caixa. Okay? São saídas de caixa. Depreciação, amortização. Amortização diminui o lucro, mas não o fluxo de caixa. Depreciação se você não sabe, talvez você saiba, talvez não. Boa. Talvez você saiba, talvez não, mas a depreciação é quando a gente compra, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem real que todo mundo tem, que é a compra de automóvel, né? Automóvel, a gente compra um automóvel na concessionária, seja ele zero ou usado, e esse automóvel, dentro de alguns meses, esse automóvel ele perde valor. Houve uma depreciação desse patrimônio. Então, depreciação é isso. Então, quando você compra uma máquina e você vai utilizar aquela máquina, essa máquina há uma depreciação. Se você compra um computador, esse computador vai haver uma depreciação e o seu valor cai. É isso que acontece com as coisas usadas, né? A empresa pode não quebrar por ter prejuízo, mas pode quebrar por ter o fluxo de caixa negativo, que é o que eu acabei de falar, né? Se a empresa ela tiver um caixa positivo, ou seja, o capital de giro positivo, o que entra e o que sai, o que entra ser maior do que o que sai, ela consegue caminhar. Mas se ela não tiver isso, ela pode quebrar, tá?